Se você tem sonho grande, projeto ambicioso, vontade de mudar de vida, mas não começa ou começa e para. Eu não vou te tratar como coitadinho aqui. Eu vou te falar simplesmente a verdade. Você não está travado por falta de capacidade. Você está travado porque virou dependente de alívio imediato. E alívio imediato hoje tem 1000 nomes: pornografia, tela, reels, álcool, açúcar, cassino, compras, sexo vazio, só mais um vídeo, só mais um docinho, só hoje. Você sabe que faz mal e mesmo assim você faz. Isso é prova de que não é falta de informação, é circuito cerebral. Hoje eu vou te mostrar por que você cai nisso mesmo você sabendo. O que isso faz no seu cérebro, sem parecer aquela aula chata, como eu sairia disso na prática, sem motivação, com método. Eu já aviso, isso vai doer porque vai tirar as suas desculpas. Vamos começar então que o seu cérebro não quer a sua glória, ele quer o seu conforto. Vamos começar realmente do simples. Seu cérebro tem uma missão: te manter vivo gastando pouca energia e evitando risco. Ele não está nem aí para o seu potencial, tá? Então quando você fala, eu quero mudar, o cérebro respondeu o quê? Legal, tá? Mas eu quero ficar confortável. E conforto não é paz. Conforto é anestesia. O nome disso na prática é esse ciclo aqui, tá? É o alarme, que é a amígdala, depois vai para o quero agora, que é o núcleo accumbens, vai para o freio, que é o pré-frontal no seu cérebro, e temos o automático, que é o gânglios da base. Então a amígdala está soando um alarme de tá desconfortável, tá perigo, da ansiedade, do tédio, da solidão. Temos o núcleo accumbens, né? Que é aquela criança. Me dá algo agora para eu me sentir melhor. Depois vamos para o pré-frontal, que é a calma, segura, pensa no futuro, que aí é a versão adulta, tá? E temos o hábito, já sei como resolve, você abre o celular, busca pornografia, come açúcar, bebe, rola feed, aí é quando se torna automático no seu cérebro. Às vezes você faz sem perceber. E pronto, você chama isso de fraqueza moral. Mas é só um caminho pavimentado. Seu cérebro não está perguntando se isso é bom para você. Ele está perguntando se isso alivia agora. Então entenda que a maioria das pessoas não está vivendo, está só se regulando. Está regulando a ansiedade, regulando o tédio, regulando o vazio interior, regulando também a carência. Só que elas regulam do jeito mais burro possível, tá? Com dopamina barata. Elas dizem, eu procrastino. Só que isso não é exatamente isso, tá? Não tem nada a ver com procrastinação. Se trata porque o seu cérebro aprendeu a buscar prazer para não sentir desconforto. E desconforto é a taxa de entrada para qualquer vida grande. E existe uma distinção muito usada na neurociência do vício, que é o wanting vs liking, de Brady e Robson. Em português simples, uma coisa é você curtir, outra coisa é você querer compulsivamente. Então, o vício aumenta o eu quero isso agora, mesmo quando o curtir já morreu. Pois você abre o celular sem prazer. Então, você consome pornografia e termina vazio, você bebe e depois se arrepende, por isso você come açúcar e depois se odeia. Isso é o cérebro dizendo, repete, 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 está falando isso para você. Não é porque é bom, mas porque virou um caminho fácil. Virou o famoso hábito na sua mente. E vou explicar para você agora do pico e o vale, tá? É o truque sujo para você. Prazer imediato te dá um pico, mas todo pico cobra juros e vem o vale, tá? Quando você cai no vale, você fica mais irritado, mais ansioso, mais ruminativo, pensando isso em loop e com menos autocontrole. E aqui entra o pré-frontal, que o pré-frontal é o freio, só que quando você está cansado, ansioso e desregulado, o freio falha. Aí você busca mais prazer só para voltar ao normal e isso realmente é um inferno. Você não vive mais por propósito, você vive por uma manutenção química na sua cabeça. Agora vem a parte realmente pessoal que você ignora, o seu ambiente. Gente que sabe que faz mal, mas não consegue parar. E quando você vê você tentando parar, ela se incomoda. Por quê? Porque vira um espelho. E aí entra a lógica do balde de caranguejo. Se um tentar sair, os outros puxam de volta. Isso conversa com o conceito clássico: dissonância cognitiva. Quando a pessoa faz algo que ela sabe que faz mal e que dá um desconforto mental. Então uma forma de aliviar esse desconforto é normalizar o hábito, tá? Puxando você realmente junto, tá? Então como você está normalizando esse hábito ruim? Você vai falar que é só um docinho, é só hoje, para com isso, tá tudo bem.
você está exagerando, isso aqui não é um carinho, tá? Isso é autodefesa sua. E se você não tiver postura, você volta para o mesmo buraco. E uma coisa que tem em comum entre a pornografia, o álcool, o açúcar, são três coisas totalmente diferentes e é o mesmo mecanismo. Agora, eu não quero ser moralista sobre isso. Eu vou ser técnico agora com você. Começando com a pornografia. Três fatores que fazem ela destruir o foco e motivação sua com facilidade. Primeiro é a novidade infinita, tá? Depois vem o acesso fácil. Terceiro, o prazer imediato sem esforço. O cérebro aprende rápido que isso resolve agora. E quando isso vira padrão, acontece uma coisa muito perigosa. Você começa a olhar pessoas como estímulo, não como um ser humano. E aqui entra desempenho sexual também, tá? Ansiedade e performance. Ansiedade ativa o sistema de ameaça e ameaça não combina com presença. E antes que venha qualquer fiscal aqui, tá? Tem debate científico sobre causalidade em alguns pontos, mas existem evidências correlacional e clínica suficiente para muita gente conhecer esse padrão como real na prática. E após isso temos o álcool também, tá? O álcool é o relaxamento emprestado. Ele mexe em sistemas inibitórios, que é o GABA, e dá a sensação de soltar. Mas o preço aparece depois, que é o rebote, piora do sono, mais ansiedade, mais necessidade de repetir. E outra, álcool também vira muleta social. Você bebe para socializar, mas na real você está simplesmente evitando a fricção de crescer. Você perde a chance de se desenvolver. Você perde presença, conversa, coragem, time e humor. Você fica simplesmente anestesiado. Você está chamando isso de vida social. E agora temos o açúcar e os ultraprocessados. Ele é rápido, acessível e de recompensa fácil. Mesmo circuito do quero agora. 3 vícios, um dono, o estriato simplesmente pedindo alívio no seu cérebro. É por isso que tem que entender que hábitos viram estrada. Isso aqui não é nenhum papo, não é opinião, é um circuito. A pesquisa sobre hábitos mostra repetição, contexto, é igual a automático. O cérebro tira da consciência e joga para o piloto automático. Você vira o cara que pega o celular sem perceber. Você vira o cara que abre aba sem perceber. Você vira o cara que se masturba sem nem querer de verdade. Você vira o cara que bebe só porque tá ali. Isso é o cérebro economizando energia. É o gânglios da base mandando. Isso explica porque força de vontade falha. O hábito não é uma decisão nova, é um reflexo antigo. Mas tem a virada, você sai de consumo e entra em contribuição. Agora eu vou mostrar para você a parte que separa criança de adulto. Você quer parar de consumir, então você tem que ter uma vida que vale a pena construir. Porque se você só corta o vício e não coloca construção, você vira um abstêmio vazio e volta. A saída real é trocar prazer sem esforço por dopamina no processo. E o que isso significa na prática? Você começa a colocar prazer em treinar, estudar, criar, construir, entregar valor, fazer o que é realmente difícil. E sim, isso começa ruim, porque você está desacostumado de esforço, mas depois vira o contrário. O esforço vira sua força de energia. E é por isso que você tem que entender o jejum de dopamina de verdade, tá? O nome é realmente ruim, mas a ideia é boa. Você para de alimentar os picos mais sujos por um período longo o suficiente para o seu cérebro parar de pedir aquilo como primeira opção. Só que tem regra. Não adianta cortar e ficar no vazio. Cortar sem substituir é tortura e recaída. Então aqui vai o método simples, mais aplicável. Passo 1. Escolha o veneno principal por 30 dias. Não tenta virar santo, tá? Você não é um monge. Escolhe um: pornografia, álcool, rolagem infinita ou açúcar. Somente um. Porque se você tentar cortar 5, você cai e vira e isso já era. Então o adulto cai e volta. Não se joga fora, tá? Passo 2, corte o acesso. O ambiente manda mais que a vontade, tá? Então você vai cortar o celular fora do quarto, bloqueio de site, tá? Se for pornografia, não comprar álcool para ter em casa, não deixa doce em cima da mesa. Isso não é fraqueza, isso é inteligência. Você está lutando contra circuito automático. Você precisa de engenharia, não de fé, tá? E você fazendo o segundo passo, podemos ir para o terceiro, que é a substituição obrigatória. Você vai substituir por um desconforto útil.
Treino curto, caminhada, trabalho profundo, leitura, escrita, roteiro, qualquer coisa de construção. Você não troca vício por outro vício, você troca vício por um processo. E o passo 4 é a regra do pico. Você não age no impulso, tá? Impulso não é destino. Deu vontade, você atrasa 15 a 20 minutos porque a onda sobe e cai. Se você atravessou a onda, você ensina o seu cérebro: eu não morro se eu não obedecer. Passo 5, sono e treino como base do pré-frontal. Se você dormir mal, o seu pré-frontal fica fraco. Pré-frontal fraco, você vira bicho. Então, não inventa. Sono e treino são parte do tratamento. E dentro disso tudo que eu falei para você, vou falar sobre o flow para você, sem papo aqui de misticismo, tá? Flow não é o estado espiritual. Flow é a presença total. Quando o desafio e a habilidade se encaixam, você entra num estado de absorção e o tempo muda, tá? E você executa. Você nem percebe que está fazendo de tão bom que você entrou nesse estado de flow. E sabe por que isso realmente importa? Porque o flow é oposto do vício. No vício você foge da vida, no flow você entra nela. E quando você entra nela, você para de viver para satisfazer o seu umbigo, para começar a criar, para começar a entregar, para começar a existir de verdade. E isso te dá uma coisa que vício nunca dá: respeito próprio. Agora vamos para o sexo casual, obsessão e ansiedade, tá? Aqui é muito simples. Quando você transforma prazer em centro, você vira carente. Começa a desejar demais, a controlar, a ficar obcecado por resposta. E, ironicamente, quanto mais você tenta garantir, mais você repele, porque ninguém gosta de sentir que virou um remédio do outro. A pessoa sente, ela está aqui para tirar algo de mim, tá? Ela sente. E aí isso acaba. E você volta para o ciclo: frustração, dopamina barata, promessa e recaída. Isso vira simplesmente um loop. Agora eu vou fechar para você porque você pediu algo realmente sério, né? Você não tá sem caminho, você tá sem vergonha. Sem vergonha no sentido bom, tá? Vergonha de se trair todo dia. Você quer ter algo grande, então para de ser viciado em alívio. Escolhe um veneno, corta em 30 dias, substitui por construção. E para de ouvir a multidão que quer te puxar para baixo. Porque adulto de verdade não vive de prazer barato. Adulto de verdade vive de processo. Se você não fizer, tudo bem, mas pare de fingir que quer.